Olá, amigos. Sejam bem-vindos ao Reavaliando de novo. Conto muito com a presença de vocês. Hoje vamos comentar aquela famosa história do Superman, Superman As Quatro Estações, um trabalho belíssimo do Jeph Loeb, Tim Sale e Brian Hennessy, a arte final. Ele é dinamarquês, perdão aí pela pronúncia. Mas enfim, trabalho, como havia dito, belíssimo dessa dupla, retratando o começo tanto do Clark Kent quanto do Superman. Mostra as decisões que levaram o Clark Kent a ser o Superman. Ele, quando ele morava em Smallville, por que ele acha que deve ajudar as pessoas mais humildes. Ele é uma história que fala muito de fé também, que a pessoa deve ter fé. E o Clark se questiona por que eu devo ajudar as pessoas? Será que eu devo esconder meus poderes? Será que um dia eu devo sair de Smallville? Os pais tentam aconselhá-lo que ele deve ajudar as outras pessoas, sim, pois ele tem muitos poderes e esses poderes são necessários para as outras pessoas. O relacionamento dele com a Lana Lang. Para quem não conhece, a Lana Lang é a primeira namorada do Superman. Ele sempre gostou dela, mas ele tratava mais como uma irmã. Ele sempre viu a Lana como uma irmã mais nova, vamos dizer assim. Mas é super bacana aquilo. O Superman As Quatro Estações, para quem não sabe, ele foi baseado no famoso pintor americano Norman Rockwell. É um pintor americano que retratava a vida comum dos americanos classe média, um pouco mais pobres, pessoas mais simples, vamos dizer assim. E Norman Rockwell serviu de inspiração para o Robert Zemeckis fazer o Forrest Gump. Muitas fotografias, muitos quadros do Forrest Gump lembram bastante close-ups, os quadros do Norman Rockwell. Fica aí uma dica para os centros culturais fazer uma exposição do Norman Rockwell um dia, quem sabe? Eu, pelo menos, gostaria muito de ver os quadros do Norman Rockwell. Mas voltando aqui no Superman. É belíssimo esse trabalho. O Clark chega a um ponto que ele decide usar seus poderes já em Smallville. Ele vê que não pode mais ficar escondendo isso, que tem pessoas que passam por muitas dificuldades. Isso é tão bem retratado. Se você tem aquele preconceito ainda contra o Superman, talvez essa revista mude a sua opinião. Talvez se você queira também aqueles vilões, aquelas coisas mais diabólicas, também não tem nessa trama. É uma trama mais humana, mais honesta, mais simples até. É essa que é a jogada da dupla Jeph Loeb e Tim Sale. Essa simplicidade que há no Superman. Como eles trabalham bem essa simplicidade do personagem. E chega o ponto que ele vai para Metrópolis, o primeiro confronto dele com o Lex Luthor. O Lex Luthor, essa fase aqui, ela está cronologicamente situada quando o John Byrne reformula o Superman. Para quem não sabe, o John Byrne, que o Lex Luthor era apenas cientista louco no período pré-crise. Quando ele é reformulado na pós-crise, ele fica tipo o rei do crime, um senhor de negócios, um empresário, um magnata, filantropo, mas enfim, o John Byrne ele se baseou muito no Cidadão Kane do Orson Welles. Quem puder ver bastante o Cidadão Kane vai perceber que o Lex Luthor é um cara canalha, um cara safado, um cara que faz falcatrua igual o Cidadão Kane. O Cidadão Kane fazia tudo que tinha de errado, o Cidadão Kane ele burlava muitas leis, ele passava acima das leis por ser um cara muito rico, vamos dizer assim. Mas enfim, o Superman As Quatro Estações mostra aquela rivalidade que tinha da Lois com o Clark, que também é o John Byrne, se baseou naquela série A Gata e o Rato com Bruce Willis, que tinha uma competição entre os dois detetives, um homem e uma mulher. A Lois não aceita o Clark a princípio por ele ser do interior, acha que ele é um matuto, um cara mais ingênuo, um cara grosseirão por ser do interior, só que ela vai percebendo que o Clark é mais do que isso, que ele realmente é um grande repórter. Também mostra aquela coisa como a população de Metrópolis reage ao Superman, como também mostra que o Pete Ross, que é um coadjuvante da saga do Superman, ele quer ir embora de Smallville, que ele acha que Smallville é uma cidade que não vai crescer, nunca vai para frente. Lá você fica estacionado, lá você não sai mesmo do lugar. Enfim, e também é legal que mostra como o Lex Luthor é afim da Lois Lane. O Lex Luthor sempre quis tirar uma casquinha da Lois Lane, mas a Lois Lane nunca permitiu. E também mostra a Lois Lane fica deslumbrada com o Superman, porque nós vivemos num mundo egoísta,
um mundo em que ninguém se ajuda, um mundo em que você é ensinado a desconfiar de todos, mas ela fica abismada como existe um cara como Superman que ajuda as pessoas, está sempre disposto a ajudá-las, acredita no positivo, sempre acredita que há uma esperança. Ela fica mesmo deslumbrada com o Superman. Aliás, foi a Lois Lane que colocou o nome de Superman no herói. Ele não tinha nome a princípio. Foi ela que batizou no Planeta Diário, na sua reportagem, a maravilha chamada Superman. Enfim, também o Jimmy Olsen, aquele menino ingênuo que quer ser amigo do Clark, um menino otimista. O Perry White, que é meio que o Jonah Jameson do Clark Kent, um cara bruto, ranzinza, mas que é um excelente editor de jornal, o Planeta Diário e tal. Mas também mostra que o Superman ele está lidando com coisas maiores do que desastres naturais, do que roubos, do que assassinatos, que é o Lex Luthor. Pois o Lex Luthor, ele controla a cidade, ele manda nos policiais, ele manda na política. Muitas pessoas respeitam o Lex Luthor, algumas pessoas gostam até mais do Lex Luthor do que do próprio Superman. E chega um ponto, eu revelando isso aqui, eu não gostaria, o Luthor taca um suposto vírus na cidade e mostra que até mesmo para um personagem tão importante como o Superman, é difícil combater aquele vírus, pois aquele vírus afetou as pessoas mais próximas do Clark Kent ou do Superman. E também o Tim Sale e o Jeph Loeb, eles fazem essa diferença. A maldade encarnada no Luthor e a bondade no Superman. Mas por mais que o Superman seja poderoso, ele não consegue reagir contra um cara igual o Luthor, que tem todo o dinheiro e a política a seu favor. E o Jeph Loeb, ele deixa isso muito claro no seu roteiro, que o Lex manda na cidade. Apesar de todo o poder do Superman, ele manda na cidade. Também é bem retratada aquela inveja que o Lex Luthor sente do Superman, pois as pessoas começam a admirar o Superman, pois o Superman não promete empregos, não promete moradia, ele simplesmente é um cara que promete esperança. Já o Luthor trabalha com a parte material, ele pega as pessoas pela parte material. Também é legal aquela parte do Esquadrão Luthor, onde já vem aquela famosa armadura do Lex Luthor, aquela armadura verde, inspirada um pouco na Kryptonita. Quem lê os quadrinhos do Superman sabe do que eu estou falando. E o Esquadrão Luthor é frio, sem personalidade. É como se fosse uma SWAT, como é que tá? Robotizada, mecanizada, sem a menor personalidade. Mas é muito bacana. É entre as 10 melhores histórias do Superman. Isso aí vocês podem ter certeza. Quando ele retorna a Smallville, ele vê que o Luthor quase o venceu. Estou tentando ao máximo não falar toda a trama. Peço essa paciência com vocês aqui. Ele pede de novo conselhos para os pais. Inclusive no começo, quando ele revela para a Lana Lang que ele pode voar, que ele tem poderes, a Lana fica abismada como aquilo é possível acontecer com o amigo dela. É de uma poesia total. Você quer uma história com poesia, é isso. Eu acredito que esse quadrinho do Superman pode ser comparada a uma boa poesia. É isso que é a proposta do Tim Sale e do Jeph Loeb. Ela pode ser considerada uma boa poesia, sim. E também gostaria de mostrar aqui para vocês, lembra bastante o filme do Forrest Gump. Aquele clima de cidadezinha do interior, as pessoas mais comuns. Aqui, por exemplo, ao Clark passeando com a Lana Lang. Vocês podem ver que os cenários lembram bastante a cidade do Forrest Gump. Acredito que eles devem ter visto o Forrest Gump. Também tem uma citação muito bacana ao primeiro Superman do Richard Donner. Aquela famosa cena em que o Superman disputa a corrida com a locomotiva. Também tem a cena aqui quando ele decide ir embora do Kansas. O primeiro encontro dele com o Lex Luthor. O Lex Luthor lembra bastante o Orson Welles no Cidadão Kane. A Lois Lane, pois ele era muito fã da Lois Lane, o Lex Luthor. Queria namorá-la, vamos dizer assim. Já a suposta calvície do Lex Luthor. Aqui já demonstra que o Lex tem um problema com calvície. Mas enfim, como eu havia dito, é uma história em quadrinhos do Superman que não foi relançada. Na época que ela foi lançada aqui no Brasil, na primeira edição, ela foi pela Editora Abril em 4 partes. Hoje, dificilmente você encontra essa revista, ela está disponível em downloads ou em sebos da vida. Essa edição que eu tenho aqui é da Panini. Inclusive, tem o foguete caindo aqui.
próximo ao Superman, o famoso foguete que eu trouxe de Krypton. Eu a comprei na época por R$ 25, se eu não me engano. Ela ainda não foi relançada, ela poderia ser relançada nessa coleção da Eagle Moss. Tem muitos quadrinhos bons naquela revista, mas tem sagas que não mereciam sair por agora encadernados, tem coisas que poderiam ser evitadas ali. Mas essa é a revista. Tem que estar do lado do Cavaleiro das Trevas, do Watchmen, do Lanterna com Neil Adams. Essa é a revista. São dois escritores que devem muito ser reanalisados, reavaliados. Jeph Loeb e o Tim Sale. É uma dupla muito boa. Fez o Cable, várias pessoas metem o pau no Cable, pelo menos o Jeph Loeb fez o Cable, várias pessoas metem o pau no Cable. Ele é um personagem criado pelo grande Rob Liefeld, né? Aquele famoso desenhista. Mas ele tem muita coisa boa, Inimigos Públicos é dele. Ele é um cara, um escritor muito acima da média. Ele também escreveu para cinema. Ele fez o famoso roteiro do Comando para Matar, aquele clássico do Arnoldão Schwarzenegger, o Arnold Schwarzenegger. Obrigado, espero realmente que vejam esse vídeo aqui. Compartilhem, inscrevam-se no canal, divulguem esse canal para seus amigos, ficarei muito contente. Estamos fazendo matérias aos poucos, fico muito agradecido e até a próxima, amigos.